e você já sabe, vem comigo acompanhar porque tem muita coisa legal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, mas o mais importante, tá acompanhando essa estreia, vem aqui embaixo, já solta o seu like, é muito importante. Se tá vendo depois, não tem problema também, solta o like, se inscreve, comenta o que vocês estão achando e bomba esse chat, porque galera, tem muita teoria legal, faltam apenas 2 capítulos, tem muita coisa pra acontecer. Alguém por acaso tem ideia do que o Kengaku está planejando? Sim, ele já mudou muitas das coisas, inclusive coisas que ele mesmo estava criando. Criou regras para viagem no tempo, aí ele vai lá e ele mesmo quebra. Takemichi viajou novamente no tempo, desta vez ele voltou ainda mais no passado. Será que foi a morte dele mesmo no passado que desencadeou isso? Já que nas outras oportunidades onde o Takemichi flertou com a morte, ele estava no futuro, que foi por exemplo aquele caso onde ele havia sido baleado e nos seus últimos momentos ele conseguiu pegar a mão do Naoto. Depois, quando ele também já estava todo quebrado, baleado, que ele estava lá pra morrer e o Mike foi se suicidar no arco da Boten, novamente desenrolou ali o elo e ele viajou pro passado novamente. Ou seja, ele estava sempre à beira da morte e conseguiu retornar pro passado antes de morrer. Dessa vez ele morreu e ao lado do Mike ele conseguiu desencadear uma nova viagem. Esse último capítulo com certeza chocou muita gente que já não esperava mais que isso fosse possível. E é bem legal a gente lembrar, galera, que tem algo muito importante. Essa é a imagem que eu tô colocando aqui na tela pra vocês. Inclusive, durante todo o arco final a gente remeteu a ela em vários momentos, que era justamente a promessa que o Takemichi tinha feito lá atrás, quando ele falou que salvaria todo mundo, incluindo a Ema, incluindo o Bad. Então a gente até pensou assim, não, mas esses aí já morreram há muito tempo, não tem como fazer eles voltarem. Agora a gente viu até o Draken, um dos principais personagens, morrendo. E sem contar, né, alguns vilões como o Kizaki e o Tyrannosaurus. E ainda tem o Muto de Quebrada que também foi morto pelo Sanzu. Toda essa turma pode voltar. Agora tudo é possível, já que se desencadeou uma nova viagem ainda mais para o passado. E é bom lembrar que essa viagem do Takemichi, ela quebrou muitos paradigmas, já que nesse arco final a gente viu, por exemplo, que o poder veio do Shinichiro, foi ele que passou para o Takemichi. E o Shinichiro havia tirado a vida daquele pobre mendigo muito louco. Então a gente viu aí esse poder sendo passado adiante. Agora com essa nova mudança do Takemichi, nós vemos algo muito novo, afinal de contas o Takemichi voltou ainda mais no tempo da pessoa que passou o poder para ele, algo que até então a gente achava até que nem poderia existir. Então o Takemichi voltou e é um viajante, provavelmente, quem sabe ele perdeu seus poderes, mas acho que o Kengaku não ia mudar isso a essa altura do campeonato, mas o mais importante é que ele voltou antes mesmo do Shinichiro saber o que era uma viagem no tempo. A gente percebe, por exemplo, que o Sanzu, pequenininho, kidzinho, nem tem ainda a sua cicatriz no rosto, ou seja, a gente viu que o Shinichiro nunca ganhou os poderes, nunca viajou, nunca aconteceu aquela história do aviãozinho, então tá todo mundo bem, tranquilo, vivendo uma vida bem tranquilinha. Afinal de contas, ao que dá a entender, nós estamos falando aqui de uma época, há algum tempinho, 1998, talvez a primeira geração da Black Dragon ainda não tenha acabado. Inclusive, se você acha que a geração já acabou, tá naquele buraco ali, aquele entretempo, comenta aqui, mas eu acredito que não, já que nós estamos falando na versão bem kidzinho deles ali, com mais ou menos seus 8, 7 anos, já que o Takemichi, se não me engano, é de 91, nós estamos em 98, são 7 anos. O Mike, um ano mais velho, 8 anos. Então, nada das desgraças estão acontecendo. Beleza? Fizemos uma grandiosa introdução aqui, você já vai deixando o seu like se você está assistindo esse vídeo agora. E eu trago para vocês agora a grande teoria. Talvez até um pouco óbvia, mas sim, ao que tudo indica. E o Kengaku vai soltar aquela famosa frase, não importa exatamente essa jornada, porque o maior tesouro, o One Piece, são os amigos que a gente faz no caminho. Seria mais ou menos essa teoria lá do Eiichiro Oda, trazendo aqui com o Kengaku para a Tokyo Revengers. Então a grande jornada vai ser o grande tesouro, essas grandes amizades que ficarão apenas na memória do Takemichi e talvez na memória do Mike, já que ele aparentemente reconheceu o Takemichi, já que eles nunca haviam se encontrado na infância, já que ultrapassamos tudo aqui acontecendo
uma nova fase, uma nova linha temporal. Será que agora, com o Takemichi, com aquele corpinho de 7 aninhos, mas com a memória de um cara que já tinha mais de 27 anos e que viveu ainda mais uns 3, 4 anos nessa viagem do tempo de ida e volta, passando por mais de 275 capítulos, onde a gente viu aí arco da Valhalla, Tenjiku, Black Dragon, arco final das divindades, muita coisa aconteceu, muito da história foi desenvolvida, grandes amizades que ficarão apenas na memória do Takemichi. A grande missão do Takemichi, provavelmente nesse próximo capítulo, seria algo como reconstruir a sua vida ao lado do Mike, com toda essa trajetória que os dois fizeram, conhecendo seus novos amigos. Mas claro, sempre vai ter a grande pergunta: será possível reescrever uma história parecida com todo mundo vivo, sendo que eles precisariam criar uma gangue, se meter em várias confusões, estilo Sessão da Tarde, né? Aquela turminha vai precisar se envolver nas confusões, vai ter que desenvolver muita coisa para formar esses laços que eles tiveram, né? Ali até tem uma aproximação maior, talvez nunca vai ter uma ruptura entre o Sanzu e a Senju, mas e outros membros, por exemplo, os irmãos Kawata, a que lugar eles vão se encontrar se não existir uma Toman? A mesma coisa para o Mitsuya, que tem uma grande amizade com o Hakai, quando que eles iriam se ligar? A gente sabe que tem muita coisa que aconteceu em consequência da origem da Toman, então tudo que aconteceu depois vem através da história do Mike e seus amigos. Com o Takemichi, lá com seus 7 aninhos, ele vai ser capaz de salvar todo mundo, mas provavelmente veremos uma história sendo reescrita e dificilmente as coisas vão se repetir. Afinal de contas, se você mudar o passado, tudo que vem depois também vai ser alterado. Kizaki nunca se envolveria em muitas das tretas. Ali a gente ia ver que muita gente não teria sido influenciada. Então tem muita, mas muita coisa pra gente pensar no que vai acontecer nesse próximo capítulo. Provavelmente o que dá a entender é que o Takemichi vai mudar o passado, criar uma nova linha, Baji, companhia, todo mundo vai ficar vivo, mas talvez ele sacrifique ele mesmo dessa história para manter tudo em paz, já que também é um dos principais culpados de várias coisas que aconteceu, por exemplo, que foram armadas pelo Kizaki. Esse impulso sombrio que a gente tanto lutou contra em Tokyo Revengers, esse sentimento ruim no Mike, que causou também muitos dos problemas, provavelmente vai ser evitado, já que o Shinichiro nunca vai precisar matar ninguém para salvar o seu irmão. Quem sabe, assim, o Takemichi salva ele do acidente do aviãozinho e salva de muita coisa sem precisar sacrificar Mike, Shinichiro e todo mundo. A grande dúvida que fica aqui e também o grande mistério que eu peço para vocês comentarem já o que vocês acham dessa presença do Mike em reconhecer o Takemichi. Acho que esse é o maior mistério que nós tivemos no último capítulo, porque afinal de contas o Takemichi voltar tudo, apesar da gente achar que descaracteriza um pouco a história, a gente até esperava que algo assim fosse acontecer no final para salvar todo mundo, afinal de contas muita gente morreu. Mas o Mike reconheceu o Takemichi? Essa dúvida nem eu consegui bolar muitas teorias. Talvez seguindo aquela lógica do Sanzu ter algumas memórias de outra vida, o Takemichi vai ter exatamente essa relação com o Mike e o Mike tendo essas memórias. Mas como os dois juntos vão bolar esse novo futuro, é algo que vai chamar muito, mas muito a nossa atenção. E principalmente você que está chegando aqui no final do vídeo, tem uma outra questão muito importante, que essa aqui também eu queria saber a opinião de vocês. Faltam apenas 2 capítulos e tem tanta, mas tanta coisa na minha cabeça que ainda não fechou, que daria para explorar. Como que o Kenwakui vai fechar? Afinal de contas, só para finalizar a história a gente precisa do final de Takemichi e Hina. Precisamos também saber esse final de Takemichi e Maki. E todos os mistérios, as brigas e os problemas entre Senju e entre o Sanzu, os problemas ali também entre o Rama e toda a história, os segredos e as coisas que o Kizaki pensava. Afinal de contas, já colou muita coisa aqui na história. Mas o Kizaki, qual era a relação dele achar que o Takemichi achava que ele era um viajante no tempo, sendo que o Kizaki até então não teve nenhuma relação até agora mostrada com o Sanzu, que era outro que sabia da viagem no tempo. Então da onde que o Kizaki tinha algumas informações? Isso ainda não foi mostrado. E claro, o Rama, o grande deus da morte, o Shinigami, que a gente sempre planejou tanta coisa, falta 2 capítulos e a gente ainda não sabe qual que é a do Rama nessa história toda. Muita coisa para apenas 2 capítulos. Chegamos até aqui com capítulos mantendo o padrãozinho de 20 e 22 páginas. Agora faltam apenas 2. Será que esse próximo já vai ser um capítulo especial?
ou quem o Akui vai deixar tudo pro último capítulo? O meu medo é grande que fiquem muitos buracos. Já vou mandando a real pra vocês. Estou sim preocupado com o final de Tokyo Revengers, mas confio que alguma coisa boa pode acontecer. Agora, se o Ken Wakui resolver fazer um final bem meia boca ou em aberto, talvez seja um sinal que Tokyo Revengers 2.0 da vida pode sim estar acontecendo. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui, espero o seu like, comenta o que vocês estão achando e compartilhem com os amigos. Marca lá no Instagram, manda lá no Twitter, sempre ajuda bastante, você ajuda muito o canal. E se você também quiser se tornar um membro, não se esqueça aqui embaixo, bem fácil, prático, acesso ao WhatsApp, acesso também a sorteios, entre outras coisas como os emojis aqui nos comentários. É isso, galerinha, valeu!